boa noite a todas e a todos. Eu saúdo assim, porque já não podemos usar só o masculino nesse tempo de empoderamento feminino. Espero que estejam todos bem. Fico alegre de estar aqui na CELP, porque eu sou muito bem acolhido aqui, me sinto em casa, aconchegado. Então, estou bem tranquilo. E, com certeza, Jesus está conosco, nos dando a sua paz, sua energia de amor. E nós todos aqui estamos em seu nome reunidos, buscando aprender os seus ensinamentos para poder aplicar isso na nossa vida, porque nós aprendemos que é através do cumprimento das leis divinas, né, que Jesus nos ensinou muito claramente sobre tudo isso, e que nós vamos encontrar o melhor caminho para a nossa vida. De nada adianta a gente ficar se batendo, contrariando, contestando, resignado, revoltado, porque isso só aumenta a dor e sofrimento, que é só nossa, porque essa máquina que funciona dentro de nós, remoendo todas essas coisas, vão fazer doenças para nós, que nós todos sabemos de doenças psicossomáticas. Então, nós vamos procurar seguir o Evangelho e procurar entender o ensinamento, porque fica mais fácil para a gente caminhar nessa longa estrada. Para mim já está bastante longa, e espero que continue mais. Mas então, eu resolvi falar hoje sobre a prece, né? Matéria já bastante debatida, bastante vivida. Acho que todos nós, desde criança, aprendemos a orar e trabalhamos com isso. Estamos todos os dias fazendo prece ou orando conforme Deus está. Mas o que me entusiasmou assim, um pouco mais é que parece que isso pode ficar no hábito. Né? E o hábito tem a capacidade de jogar para o automático e de repente a gente está fazendo prece sem perceber, saber por que está prece, o que está acontecendo. E parece que já cumprimos a nossa obrigação, se é que é obrigação, se é prazer e alegria, vai depender de cada um, do modo que cada um está no mundo. Então nós vamos primeiro para ver o que é prece. Eu vou fazer aqui uma fusão das questões 649 e 659 do Livro dos Espíritos e dizer que a prece é um ato de adoração, uma elevação do pensamento a Deus e muito mais do que isso, a elevação da própria alma para próximo de Deus. E nesse momento, nessa vibração, nessa energia, nós sentimos um bem-estar tranquilo. Então é importante que a gente aprenda a orar em toda a tranquilidade, né? E eu trago primeiro uma ideia aqui, uma palavra do Santo Agostinho, que ele diz da importância da fé. Né? A fé que nos move, a fé que nos alimenta, que nos impulsiona, e que a fé é mãe, né, da prece. Ou nas palavras dele, né, a prece é filha primogênita da fé. E realmente é, né, nós percebemos, a prece é a exteriorização, é a manifestação, mas da fé que nós sentimos, da fé que nos alimenta, que nos estimula. Então nós, fazendo a nossa prece, a gente, com toda certeza, encontra equilíbrio, encontra tranquilidade e paz para se desembaraçar pelos atos da vida. E tem um espírito chamado Monod, ou Monod, que ele diz que é dever primordial de cada um de nós, quando retomarmos o jugo do corpo, quando voltarmos, quando acordarmos, fazermos uma prece. Ele põe como dever. Então, a gente vai aprendendo e no fim a gente começa a entender melhor o passado tempo. E a gente acaba fazendo a prece com muita alegria, com muita satisfação, porque, como diz o Kardec, quem ora sente os eflúvios dessa vibração energética. Quem está triste fica mais alegre, quem está doente se recompõe. E até isso já é cientificamente comprovado, né? A prece, né, quando é feita com fervor, ela tem trazido curas, né, para o nosso corpo físico e também, principalmente, para os nossos aspectos mentais, né? Depressão, ansiedade, tudo isso.
Então nós não podemos perder o sentido, o significado e a força dessa fé, né? A Nete Guimarães teve uma vez uma entrevista numa televisão, um encontro fraterno, e ela fala de um experimento feito por neurocientistas do Rio de Janeiro, inclusive ateu, e usaram irmãos carmelitas, que são muito dadas à prece, né, diuturnamente, e depois também usaram monges budistas que fazem meditação, e usaram a tal de ressonância magnética funcional. Não sei se vocês sabem o nome, como é que funciona. É jogar aqueles eletrodos todos na cabeça, mas com estímulos, né? Não é deitado ali, naquela máquina barulhenta. Um estímulo que ilumina o cérebro conforme o que a gente estiver sentindo. Então, constataram que muitas rezavam, mas rezavam ritualisticamente. Rezavam por rezar. Não havia mudança no cérebro. Mas, em compensação, havia umas que iluminavam o cérebro na área do bem-estar, da alegria, do prazer, né? E isso tem as endorfinas que vêm para o corpo e a pessoa vive muito melhor, muito mais tranquila. Então, a gente precisa aprender a aproveitar isso. E a gente vai descobrindo com o tempo que Jesus ensinou muita coisa, mas não era só religião. Ele ensina aspectos da saúde nossa, em quase tudo que ele fala. É só a gente começar a perceber, prestar atenção, e a gente vai compreender isso com mais facilidade, né? Então nós vamos entrar aqui no texto que Jesus, porque o Kardec, no Evangelho, ele adotou a seguinte metodologia. Ele dá a palavra inicial a Jesus, em segundo plano entra ele fazendo comentários, e depois, em terceiro plano, ele concede espaço para instruções dos Espíritos. São, né, psicografias escolhidas em vários lugares, já que ele acha que é mais adequada, ele insere no Evangelho, e é onde a gente estuda. Então, no caso aqui, nós vamos nos valer do capítulo 27, que tem o título de Pedi e Obtereis. Mas eu já vou falando aqui o que todo mundo fala, não é assim, pedir e obtereis, simplesmente é preciso que haja merecimento e até necessidade. Às vezes a gente também pede sem saber, sem ter necessidade que a gente pede. Então Jesus, naquela andança no templo povo, ele disse: Senhor, diz, não vos assemelheis aos fariseus, aos hipócritas, que afetadamente rezam em voz alta, né, em pé, nas sinagogas, nos cantos da rua, para serem vistos pelos homens. Inclusive, verdade é que eles já foram recompensados. Ele diz mais ainda, ele diz que se for rezar, então reze em secreto, recolha-se ao seu quarto, feche a porta, e ali no silêncio, na paz, você faça a sua prece, porque Deus que vê o que se passa em segredo, vai ouvir e vai lhe dar a recompensa que você quiser. Mas ele adverte também que não se deve pedir demais, exagerar nas palavras, tendo os pedidos como os fazem os pagãos. Porque Deus sabe o que nós precisamos, o que é necessário, e vai nos atender na medida das necessidades e das possibilidades que nós temos. Isso é o que nós encontramos, então, no texto trazido por Mateus. Depois nós temos um outro acréscimo, que é um texto do Marcos, que me parece que é o mais importante, que é: se você for fazer a tua prece, e se você tiver algum ressentimento, alguma questão que você tem que resolver, perdoe o que você tiver que perdoar, porque se você não perdoar, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Ele nos faz essa advertência, que é para nós pureza de coração, sem ressentimento, sem mágoa. E por último, ele introduz uma parábola narrada por Lucas, né, que é dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. E o fariseu conservava-se em pé e consigo mesmo rezava, dizendo que agradeço ao Senhor porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adultos, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo do que possuo.
O publicano, por sua vez, humilhado, humildezinho, sem ter coragem de levantar os olhos, bate no peito, perdoe-me, Senhor, porque eu sou pecador. O que Jesus diz para os que eu vi? Eu vos asseguro, esse está justificado. Porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado, será rebaixado. Então nós temos essa lição de Jesus e podemos então trabalhar um pouco esses textos de Jesus para procurar fixar melhor o conceito, a gente ficar mais seguro na interpretação. Então, na primeira passagem, Jesus fala uma coisa que ele sempre se incomodou muito, que é a hipocrisia. Ele sempre condenou muito os fariseus justamente por essa vivência de aparência, de atos exteriores, essa necessidade de aparecer para a comunidade, mostrando-se como se fosse algo realmente belo, maravilhoso, honrado, honesto. E na prática não era isso o que eles eram. Então Jesus sempre condenou essa prática e ele já começa ali falando que os hipócritas rezam afetadamente, né? Sua ostentação, essa postura de se mostrar diante de todos. Jesus, na verdade, ele não quer isso, ele quer, na verdade, podemos ver que trabalhamos com humildade. É preciso que nós sejamos humildes no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa existência, e a nossa prece há de ser feita de acordo com essa nossa qualidade. E eu trago aqui um texto do Lacordaire, no livro, aqui no Evangelho, no 7º capítulo. Ele tem um texto chamado Orgulho e Humildade, e ele fala o seguinte: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem se auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, veja bem, eu acho muito interessante a gente entender como ele diz que a humildade nivela todos os homens. Ou seja, não há disputa de colocação de lugar de melhor, ou maior, ou menos, ou mais, na humildade. A humildade basta em si. Ela é a essência, ela se resolve. Né? O que há disputa é no orgulho, na vaidade, que são os vícios que nós devemos contrariar, que devemos vencer. São chagas que nos envolvem, que nos levam, é o orgulho que nos quer mostrar melhor que todos, nós acabamos nos sentindo assim, ou a vaidade que faz com que a gente precise mostrar esse nosso poderio, nosso estarmos acima, sermos melhores, mais capazes, mais competentes, mais bonitos, mais ricos, mais fortes, o que quer que seja. Todas essas tolices que um dia o tempo acaba de enterrar. Então nós devemos entender que é preciso trabalhar a humildade. Nossa, meu pé. Eu não entendi. Costa meu pé. Uma criança. Se vier aqui, eu posso. Ela não deve ter coragem. E ele conclui assim: sede generosos e caridosos sem ostentação. Isto é, fazer o bem com humildade. E Adolfo, o bispo de Argel, faz uma colocação. Finalmente, a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Vê que nós estamos aqui com um negócio familiar, né? O Santo Agostinho fala que a prece é filha primogênita da fé. O Adolfo já fala que a caridade e a humildade são irmãos que andam de mão dada. Isso é importante que seja, porque tem muitas irmãs que realmente não andam de mão dada, né? Aqui no caso é bacana que seja assim. Então eu lembro aqui que Jesus, quando fez o Sermão do Monte, naquelas bem-aventuranças,
A primeira das bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres de espírito, não é isso? Ele faz 8 bem-aventuranças e eu interpreto aquilo como uma escada ascendente para a evolução nossa. E como escada a gente deve subir degrau por degrau. Ainda mais a gente que já está mais idoso, que não dá para pular 2. Né? Temos que seguir. Às vezes nem conseguimos subir um direito, mas é subir degrau por degrau. Então, o primeiro degrau que Jesus nos coloca é o degrau da humildade. Isso significa, se nós bem interpretarmos, e posso estar sendo até um pouco vaidoso na minha fala aqui, que se nós não conseguirmos ser humildes, nós não seremos nada. Se eu não conseguir me firmar no primeiro degrau da humildade, eu não serei capaz de subir para o segundo, para ser caridoso. Então é preciso concentrar todo o nosso empenho, entusiasmo, energia e conhecimento na execução, na conquista, na internalização em nós da humildade. Não é fácil. Eu senti que algumas pessoas pensaram, como? Mas é um trabalho que nós devemos fazer dia a dia. Porque uma coisa que eu vou aprendendo com o tempo, que a experiência de vida é fantástica, né? Que a gente aprende muita coisa e deixa de se incomodar com um monte de coisinhas que nos faziam mal, como eram os jovens, como tinham missões diferentes, sonhos diferentes. Então isso, uma paz de espírito muito maior, toma conta de nós, e vocês que chegarem onde eu cheguei, com certeza terão muito mais que eu, porque vocês começaram até mais cedo. Vocês são espírito mais velho que eu. Então, sejamos assim, humildes. E a humildade não significa subordinação, submissão. Não. Significa uma paz de espírito, um estado de ser, compreendendo a importância e o valor de todos e cada um. É chegar num ambiente e as pessoas se sentirem bem ao seu lado, porque a energia que emana de você é uma energia do bem, energia boa. Não é aquela pessoa que chama Zé Gangorra, que chega, senta, as outros levantam. Então vamos, olha que nós aprendemos, Jesus está nos ensinando. Se nós aproveitarmos isso, a nossa vida fica mais tranquila. Então, passando essa parte aqui da humildade, nós vemos que Jesus pede para que ele vá rezar em segredo do Pai. Primeira coisa, vamos deixar claro que Jesus não está condenando prece coletiva, tá? Mas ele está chamando a atenção daquele povo, aquele povo simples, para a importância da introspecção, do recolhimento, da concentração no ato. Porque dentro do burburinho do templo, e vocês imaginem aquele templo quando tinha o sacrifício, que o pessoal lá ficava comprando pombo, carneiro, carnal, não sei o que, para matar e trocar com moeda, aquela bagunça toda, até que Jesus um dia chegou, bagunçou de vez aquilo. Então, aquilo você perde a noção. Você veja que nós vamos fazer uma reunião mediúnica, se nós não estivermos afinados, não estivermos harmonizados, nós não vamos conseguir encontrar um ambiente tranquilo para chegar onde temos que chegar. Eu não sei ao certo se é no Obreiros da Vida Eterna que teve uma situação em que havia necessidade de um trabalho mediúnico na casa e os espíritos ali todos tentando chegar e não conseguiam chegar porque as pessoas não estavam se harmonizando, a coisa estava complicada. Mas o que me marcou, porque marcou é que o espírito coordenador falou assim, vamos cantar. Você já viu cantar no centro espírita? Então, por isso que me marcou, formou-se, plasmou-se todo o instrumento vocal e cantaram. E é interessante a gente pensar que uma coisa é o lado do cérebro que o senhor está falando e a outra que o senhor está cantando. Para cantar você tem que coordenar a tua respiração, a tonalidade, lembrar da letra, né? Não desarmonizar. Então você se envolve mais e é mais fácil. E foi o que ele fez, utilizou. Então nós podemos levar em conta tudo isso
E fazemos a nossa prece no recolhimento, em tranquilidade. Depois disso, nós aprendemos aqui também que não devemos falar muito, muita palavra e pedir muito, porque Deus sabe o que nós queremos, o que precisamos e nos atende. É moderação, parcimônia, sem todo cuidado. Não adianta eu chegar lá e pedir isso, aquilo, outro. Esses dias eu estava assistindo um filme, e o marido separou-se da mulher, foi embora. A mãe então pegou as filhas. Primeiro ela teve uma filha, que a filha chegou assim: você vai pagar minha carteira de motorista ou não vai? Ela falou: está sem dinheiro. Vai. Então cuida das crianças para que eu não sou mãe delas, e foi embora. Um negócio horroroso, não é possível. Mas parece que acontece isso com filhos hoje. Isso é um filme americano. Então eles pegaram, vão rezar que a coisa aqui está difícil e tal. E ela pegou, pega a mão, todo mundo falou: Deus me ajude a ter gasolina para ir para o trabalho. A filhinha falou assim: Deus ajude a não ser comprar uma roupa bonita para ir para a escola e poder pagar a carteira de habilitação da fulana. Bom, eu aqui comigo falei: bom, eu não sei, mas eu vejo gente rezando isso. Eu já sei que tem pessoas que rezam para tudo isso. Eu sei que tem até uma Bíblia financeira, uma Bíblia, tem coisas para riqueza. O Calvino era adepto da riqueza. A riqueza era uma bênção de Deus na sua vida, porque você merece. Então tudo, cada um trabalha conforme quer, conforme entende, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece com poucas palavras e pedindo o que é essencial. Porque a prece, segundo está no Livro dos Espíritos, é para a gente louvar, pedir e agradecer. A gente normalmente fica na coluna do meio, né? A gente pede. Mas dizem que os espíritos mais evoluídos, quem está mais preparado, usam a prece para louvar e para agradecer. Eles já não pedem tanto, porque eles já sabem que as provas e expiações que estão acontecendo na nossa vida são escuras nossas, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós fizemos um plano de vida reencarnada, né, num plano espiritual, um departamento de reencarnação, com espíritos melhor preparados que nós, nos orientando, né, e até nos orientando com certa cautela, com certa prudência, porque às vezes a gente lá pensa em fazer bobagem. Eu não me lembro agora com toda certeza, mas eu li um texto, acho que na Estante da Vida, do Humberto Campos, que tem um espírito assim: meu Deus do céu, eu fiz isso, quanta barbaridade que eu cometi, eu quero voltar com lepra, com câncer, com tudo, para pagar tudo isso. Aí eu falei: calma, filho, não precisa, você volta médico. E esse tal do Aguinaldo realmente aconteceu. E vai ser um médico curador, olha que maravilha. Ele vai ter 30 anos só trabalhando por aqui. Esse cara aguentou uns 5, 6 anos e depois foi necessário que alguém buscasse, o Espírito mandou, foi lá procurar, falou: não quero saber mais disso não, senão você está me incomodando, dando trabalho, eu não vou fazer mais nada. Ele abandonou a mediunidade. Ele, lá no plano espiritual, ele topava qualquer coisa. Isso vai acontecer com a gente, porque nós vamos chegar lá e vamos falar: nossa, quanta bobagem que eu fiz, quanta oportunidade eu tive, eu perdi, mas agora eu vou voltar, vou fazer tudo. E aí você vai no André Luiz e ele fala assim: grande alegria no céu quando voltam os completistas. Eu falei céu aqui por causa disso católico, tá? É o plano espiritual. Grande alegria no plano espiritual quando volta o espírito completista. Vocês já perceberam que o completista é aquele que faz a programação, vem, faz tudo aqui direitinho e volta legal. Porque a maioria volta pela metade. Está devendo. Mas tudo bem. A alegria que tenho eu, pelo menos, é saber que lá no final isso tudo passa. Eu vou ter condição de viver melhor, vou me transformar no espírito evoluído, de primeira grandeza. Você já imagina? Jesus não falou: sois deuses? Olha que maravilha. Um dia, quem sabe? Se bem que dizem que esse negócio de sois deuses, na verdade, são juízes. É outra coisa. Não é bem um Deus igual um divino Deus, não. São os juízes dados. Vocês vão ver texto evangélico para vocês verem. Eles vão aprender essas coisas. Então, vamos rezar todos. E rezar ninguém fala quatro. Eu só aprendi desde menino, era um vício futuro. Orar e fazer prece. E então, simplicidade, não é isso que Jesus gosta? E basta.
E eu vou contar uma historinha para vocês aqui, é uma historinha bem simples, mas eu garanto que vocês vão se lembrar dela, se lembrarem dessa palestra de hoje, vocês vão se lembrar da historinha. É o Zé. O Zé era um trabalhador humilde, braçal, operário, e ele, analfabeto, comparecia à igreja antes de ir para o trabalho, fazia aquele ritual que nós já fizemos como católico, ele pegava água benta, faz sinal da cruz, genuflexão, e vai lá para frente do altar, chegava assim e falava, Jesus, é o Zé, e ficava ali. Aí depois saía embora, com todo aquele ritual. E o padre, escutando esse negócio, ficando incomodado, né? E curiosidade não é coisa feminina, não é para todos nós. Um dia o padre disse, Zé, eu sei que você chama Zé, que você fala para Jesus, o que você está fazendo? Por que você faz isso? Eu só falo o seguinte, eu não sei rezar, não sei falar aquelas palavras bonitas, eu sou analfabeto, mas eu quero falar para Jesus que eu conheço ele, que eu gosto dele, que eu amo ele, e que eu estou aqui com ele. Ah, tá bom. E assim foi. Né? Aí passado um tempo, o Zé parou de aparecer na igreja, o padre Elia foi chamado para fazer aquele ritual de corpo presente. Eu não sei se vocês conhecem essas possibilidades que a Igreja Católica tinha, eu sei que ainda tem. Algumas vezes tinha missa de corpo presente, né? Quem podia pagar mais fazia missa de corpo presente, que caminho recomendava. Eu acho até que se o espírito tiver mais ou menos desligado, tiver ali, coisas boas sendo faladas, vai ser bom para ele. Mas esse é só uma benzer ali o corpo. E aí o caixão tal, ele abriu o caixão, olhou, era o Zé. Começou a benzer e uma luz entrou. Assim, o padre era vidente e audiente. Jesus entrando lá no espaço assim. Aí chegou perto do caixão. Zé, é Jesus. Vem comigo. O espírito levantou e foi embora com Jesus. Isso é para dizer o seguinte, né? Que uma prece simples, mas como está ali no livro dos Espíritos, ela é feita com fervor, com fé, com sinceridade. Essa vivência, esse amor profundo que ele tinha, esse respeito, isso tudo é o que importa. Para Deus não precisa formalidade. Não adianta ir ladainha e embora, basta essa manifestação. Até porque, para nós outros, rezar com o pensamento, não precisamos nem falar. Embora o normal seja a gente falar. E eu já falei aqui uma vez, eu sempre falo um negócio de rezar, eu ouvi fazer prece. Eu lembro de uma tia da minha mulher, que é falecida, uma tia fofinha, gente. Ela fazia evangelho em casa, tá? Mas ela, com convicção, fazia em voz alta, porque ela achava que podia ter espírito inferior ali, que não conseguiria ler o pensamento dela, chegar à pintura que o pensamento formava. Então, ela falando, ela lhe ouvia e seria melhor encaminhar. Se é assim, não sei. Né? A rigor não precisa, mas caldo de galinha e cana, na hora da morte, pode ser veneno também. Mas, na prudência, a gente pode fazer o que a gente achar melhor. Né? Então, vamos rezar em voz alta para quem quiser. Quem tiver ali, se não puder ler, não puder entender, assim, ele vai solucionar, vai se encaminhar também, porque a ideia é que a prece seja favorável a todos, né? E tem aquela história daquela mulher que, e aí eu não sei se é ela só ou não, se são duas ou se é uma só, mas são duas histórias. Eu vou contar que eu vi no Momento Espírita, uma mulher católica, que às 6 horas da tarde, na hora do Ângelus, eu não sei se vocês lembram disso, lembra que a rádio tocava, a hora do Ângelus, 6 horas, Ave Maria, coisa linda, maravilhosa, eu corria para ouvir aquele passo. E essa mulher, então, pegava o obituário, acendia a vela, que é uma coisa própria de católico, sim, acendia a vela e fazia a prece em favor daqueles mortos. E assim foi, a vida dela toda. Quando ela morreu no corpo, a hora que ela chegou no plano espiritual, quando ela estava cheia de gente com vela na mão. Assim. Ela, mas o que foi? O que está acontecendo? Assim, somos nós aqueles por quem você rezou quando morremos, viemos se esperar, que receber aqui no plano espiritual. Então veja que maravilha que é esse intercâmbio através da prece, né? Sem ser egoísta, sem querer se preparar, sabe? Mas espontaneamente, sabendo que você está se dando e que é consequência natural você receber. Porque às vezes eu falo, não vou fazer assim porque Deus vai. Não é bem assim. Vamos viver honestamente, né? Porque aqui dentro de nós, no autoconhecimento, nós sabemos o que somos e o que queremos ser.
Ou às vezes nem sabemos, mas podemos descobrir. Então, depois dessa simplicidade, nós vamos chegar num momento importante que é a pureza de coração. Se você vai fazer uma prece, mas se você está ressentido com alguém, mágoa, raiva, ódio, o que quer que seja, você endureceu o seu coração. Seu coração é um terreno onde não adianta semear, porque não nasce nada. É aquele terreno com espinhos e pedras. Então, é do coração que deve brotar. É do coração que deve sair para poder ser expandida para a voz. Então, Jesus fala com toda... Vai lá. No caso aqui é mais fácil, basta ser perdoado. Mas quando é o caso contrário, você tem que pedir perdão. Tem aquela outra passagem do Evangelho que ele fala assim, se você for depositar uma oferta voluntária e tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém tiver contra você, antes deixa ali e vá acertar essa situação, depois você oferecer um sacrifício que vai ser agradável a Deus. Então a preocupação dele é que a gente esteja com o coração puro, sem ressentimento, né, sem uma mágoa, fazendo aquela prece brotar e fluir com tranquilidade. E é isso que nós vamos procurar fazer sempre. Né? E é isso que a gente se aprende estudando e, melhor ainda, praticando. Eu errei hoje, não deu certo hoje, mas amanhã vai dar certo. Então vamos lá. Aí você vai fazer, mas eu vou fazer prece, me dá um sono. É impossível que dê sono. Mas os pensamentos, é um negócio, as contas para pagar, as crianças da escola, não sei o quê. Tudo bem, vai trabalhando, você vai conseguir terminar. Isso também acontece na prática milenar da meditação, né? Toda a área da meditação, você tenta concentrar. Trabalha a respiração, libera o diafragma, sente seu corpo naquele momento presente e procura, né, vivenciar com paz e tranquilidade. Você não vai esvaziar o cérebro, mas as coisas que chegarem, você recebe e dispensa. Bom, tudo bem, pode ir embora agora que eu tenho outra coisa para fazer. Tá? Toda a gentileza possível. O Thich Nhat Hanh tem um livro, por exemplo, que ele fala assim, aprendendo a lidar com a raiva. Você pensa que ele briga com a raiva? Ele acaricia, ele chama ela, atrai ela como filha dele. Porque a raiva é nossa. A hora que a gente briga com ela, a gente está criando mais problema para nós mesmos. Arrumando outra raiva contra raiva, é complicação. Então vamos fazer a coisa funcionar assim. E essa questão de meditação é um negócio muito interessante e importante. Na mediunidade, a concentração é fundamental, né? Senão você quebra aquele ambiente. Eu não sei se vocês sabem, mas o Divaldo, sempre com o Joana de Anjos, ele lançou um CD. Na verdade, é uma embalagem com 2 CDs chamado Visualizações Terapêuticas. É meditação guiada e com aquela voz calma dele. Ele fala para a gente se acomodar bem, mas não se amolentar a ponto de dormir. Aí é difícil não dormir, sabe? Mas o que eu lembrei, sempre que eu aprendi lá, que ele falou uma vez, eu nunca esqueci, vamos acalmar o nosso intrépido corcel mental. Olha só, nosso cérebro, um corcel, um garanhão, pulando, dando coisa para todo lado. Então nós temos que dominar isso. E é só com treinamento. Assim como a gente melhora os nossos músculos, né? Fazendo exercício, a prece também, todo o trabalho espiritual, tudo isso pode ser feito através do treinamento. É só levar em conta que é possível, que nós vamos conquistar e vamos embora. Então nós teremos pureza de coração, a nossa prece vai com toda a tranquilidade. E depois tem aquela parábola que ele põe em confronto fariseu e publicano. O fariseu, vocês sabem que tinham sérios problemas com Jesus, eram ricos dominadores, eram membros do Sinédrio, sacerdotes, eles trabalharam pela prisão e morte de Jesus com toda a tranquilidade, Anás, Caifás, o único que era bonzinho era Nicodemos, que tinha uma relação boa com o maestro, então, deixando de lado essas pessoas todas aí, que foram, inclusive, através de um deles, foram falar com Jesus
E chegou, veja bem a ironia, assim, mestre, como ia chamar Jesus de mestre, eu não quero nem saber, né? Qual é o maior dos mandamentos? Veja que brincadeira, o cara é doutor da lei, vai perguntar isso para Jesus. E aí foi quando ele ouviu, né? E nós ouvimos também que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, assim, sabe? Então, o fariseu é o exemplo para Jesus do hipócrita, do falso, daquele que faz ostentação, sinais exteriores, mas por dentro é a vaza fétida, né? O sepulcro caiado por fora. O publicano, por outro lado, era detestado pelos outros judeus porque eles eram encarregados de cobrar os impostos. E isso era uma coisa que doía no bolso e no coração de todos os judeus. E eles cobravam com todo ímpeto, com todo entusiasmo, e até agrediam, batiam, prendiam, podiam fazer o que quisessem para receber. Se vocês assistirem a série Maria Madalena, que passa pela Netflix, vocês vão ver o Mateus, que é esse apóstolo aqui, que na época era Levi, cobrador de impostos, tiroteando Pedro, ou na época Simão, porque não tinha pago os tributos segundo o conceito. Então a coisa ali era... Então o publicano era odiado. Mas se vocês prestarem atenção, ou se já prestaram, vocês vão lembrar que Jesus um dia falou assim: Zaqueu, desce-te daí. Né? Zaqueu estava em cima de uma árvore, não se como, para ver Jesus passar. Porque já Zaqueu era pequenininho, não conseguia ver através do fogo. Desce-te daí que eu vou para a tua casa hoje, você vai me hospedar lá. E já meteram a boca, né? Jesus vai na casa desse publicano. Então Jesus, ele limpa um pouco a barra dos publicanos aqui. E sob certo aspecto ele limpa a barra também do samaritano, que o pessoal de Samaria também não era muito bem visto. E Jesus até quando fala para os apóstolos, vão pregar por aí, fala, primeiro vão nas ovelhas desgarradas de Israel, não vão para Samaria nem para outro lugar. Mas ele fala que tem um bom samaritano. O problema da dicotomia, né, do dualismo antagônico, é que quando fala que tem bom, é porque tem mal. Né? E talvez só tenha um pouco, mas era aquele bom samaritano, e eu fico com inveja do que ele fez. Acho que vocês também ficam. Vocês seriam capazes de encontrar alguém, pensar as feridas, levar para uma pensão, mandar cuidar, depois eu volto, pago o que quiser, sem saber quanto custa. Mas olha, que coisa bonita de fazer, né? Mas a gente tem exemplos, um dia quem sabe a gente consegue. A gente custa. Isso me faz lembrar a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando estava limpando lá, lavando um desses doentes meio ulcerosos lá, e a comitiva americana lá, ficou olhando, assistindo aquilo lá, e um deles falou assim, nem por $1 milhão eu faço isso. E o que ela falou para ele? Eu também não faço por amor. Não há dinheiro que pague um negócio desse. Vocês já imaginaram vocês ir lá no albergue noturno, por exemplo, aqueles caras sujos, de vários dias sem tomar banho, cheirando mal, barba, você receber amorosamente, encaminhar, dar-lhe um banho, que nem quando estão tomando banho eles têm, arrumar o cabelo dele, fazer a barba, dar uma roupa nova, comida, calentar, trazer para o teu coração de espírita. Oh, meu Deus do céu, vamos mudar de assunto. Então, veja bem, nós temos oportunidades várias. Né? Então, é bem complicado isso. Então, esses temas aqui, o tema que o Kardec trouxe, ele batizou de qualidades da prece. O que a gente pode perceber, me parece, que as qualidades da prece são as qualidades nossas. Eu, sendo humilde, farei uma prece humilde, sem ostentação, mas sendo moderado, parcimonioso, farei uma prece com parcimônia, falando pouco, pedindo pouco, farei no recolhimento, farei com o meu coração aberto, sem ressentimento, sem mágoa. Então essas nossas qualidades é que se manifestam na prece. E a prece tem depois a sua eficácia. A eficácia, acho que todo mundo sabe, mas eu vou repetir porque tem criança que precisa aqui, assim no pé. A eficácia é atingir o objetivo pretendido. Né? Então eu faço a minha prece e Deus atende a minha prece. Mas nós aprendemos aqui que a prece
pode não ser atendida. Por quê? Porque nós não precisamos, ou talvez nós não merecemos, nós estamos pedindo mais do que precisamos, ou não fizemos, o fé não conseguiu passar a barreira, não chegou nem aos espíritos que trabalham nessa área para atender as peças. Mas havia uma colocação já na época, que Kardec comenta no Evangelho, que se Deus criou suas leis, se Deus sabe o que nós precisamos, não tem nada a ver você fazer uma prece, porque isso não tem nenhum sentido, não tem significado. Então, depois Kardec, depois do Evangelho, ele fez um artigo que publicou aqui na Revista Espírita de janeiro de 1866. Ele fala considerações sobre a prece no Espiritismo. Se vocês tiverem boa vontade, paciência e continuarem com esse carinho comigo, eu vou ler aqui a ideia que o pessoal tinha a respeito. Ele resume a opinião assim: Deus estabeleceu leis eternas a que todos os seres estão submetidos. Nada lhe podemos pedir e não temos de agradecer-lhe nenhum favor especial. Portanto, é inútil orar. Como a sorte dos espíritos está traçada, o cara arrebenta até o livre-arbítrio, né? É inútil orar por eles. Eles não podem mudar a ordem imutável das coisas, então é inútil pedir-lhes. O Espiritismo, aqui veja só, é uma ciência puramente filosófica. Não só não é uma religião, como não deve ter nenhum caráter religioso. Toda a prece dita das reuniões tende a manter a superstição e a hipocrisia religiosa. Então, esses caras eram os filósofos, né? Os cientistas, os caras que queriam um outro olhar, né? Sem religiosidade. E aí achavam que não. Mas o Kardec depois faz uma observação interessante aqui para nós, né? Que além da ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra na prece o efeito, de certo modo, material, resultante da transmissão fluídica. Em certas moléstias, sua eficácia é constatada pela experiência, conforme demonstra a teoria. Rejeitar a prece é, pois, privar-se de poderoso auxiliar para o alívio dos males corporais. Além de que, como ele vem mostrar para nós, que ela é uma necessidade universal, independente das seitas e das nacionalidades. Depois da prece, se estávamos fracos, sentimos-nos mais fortes. Se tristes, sentimos-nos mais consolados. Abolir a prece é preparar o homem de seu mais poderoso apoio moral na adversidade. Pela prece, ele eleva sua alma, entra em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual, desmaterializa-se. Olha só que simpático isso, né? Não que você vá desmaterializar assim verdadeiramente, né? Mas há uma mudança de sintonia, um plano diferente, talvez até uma expansão de consciência, uma prece profunda, uma prece sentido, né? Essa que não é ritualística, mas aquela de êxtase. Né? Condição essencial de sua felicidade futura. Sem a prece, seus pensamentos ficam na terra, ligam-se cada vez mais às coisas materiais. Daí, um atraso no seu adiantamento. Então, a prece tem realmente grande importância e tem uma eficácia fundamental. Todo mundo sabe que já fizeram pesquisas médicas e todos os médicos chegaram à conclusão que os que têm fé e oram têm melhor condição de cura de todo tipo de doença. Então, e por que o ser humano, desde o início, tem essa vontade de se dirigir a alguma coisa, uma força superior? Porque ele traz intuitivamente uma ideia de que há algo maior e superior a ele. Apesar do orgulho e vaidade, a gente ainda sabe que tem alguém mais poderoso que nós, né? Então é isso que a gente bate um pouco de orgulho e vaidade. Então essa é uma necessidade do ser humano. Tirando os ateus, aqueles que não se ligam, né? Todos nós encontramos paz e tranquilidade, um bom momento na prece. E é por isso que nós todos aqui fazemos o Evangelho no lar, não é? Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu acho que eu falei mentira aqui agora, vou tomar água. Pois é, o Evangelho no lar é uma
coisa bacana, né? Que a gente harmoniza o nosso ambiente, né? Eu gosto muito daquele texto da Joana de Anjos, né? Jesus contigo, né? Eu acho legal também porque ele nem pede muito, basta 1 hora durante uma semana, em 7 dias. Não é isso que parece que a Joana falou? Dedica uma das 7 noites da semana, 1 hora nessa noite, e faz o evangelho no lar e tal, e todo o bem que aquilo faz. Então a gente vamos continuar fazendo prece, e claro, que a prece, como ato de adoração, tem que chegar a Deus. Nós podemos rezar para espíritos? Se forem espíritos superiores, sim, podemos rezar, podemos pedir a eles. Mas fica claro no nosso livro dos Espíritos que tudo isso vai ser submetido à vontade maior de Deus, né? Então, eles devem ter uma organização que nós não conhecemos bem e sabem o que vai atender e o que não vai atender. Mas a eficácia da prece é sempre que nós pedirmos coragem, paciência, resignação para enfrentarmos as dificuldades. Não adianta eu chegar lá e falar assim, meu filho, ou meu neto, ou meu sobrinho vai fazer vestibular, eu ajudo ele a passar, Deus. Eu vou, igual eu fazia antigamente, eu vou lembrar essa coisa aqui, que vocês talvez não conheçam, mas meu filho sarado, nós vamos deixar o cabelo crescer até ir lá em Aparecida do Norte. Vamos cortar lá em Aparecida do Norte, lá em Padre Donizete, então mal também. Vocês já viram acontecer isso? Vocês estão mais velhos que eu pensava. Então, não é esse o caminho, né? Mas o que custa a gente falar assim, ó Deus, então, faça com que essa criatura compreenda o papel, a sua responsabilidade, o que tem que fazer. Que ele se esforce, se empenhe, se dedique, que possa merecer ser aprovado. Porque o lugar que ele vai ocupar tem mais centenas ou milhares disputando esse lugar também. Todos são filhos de Deus, todos têm merecimento. Eu quero ver se vocês conseguem fazer essa reza em casa, né? Mas isso vai acontecer, né? É no vestibular, é num concurso público para acertar na vida, né? Igual eu me acertei, né? Vou acertar depois, estabilidade, vai com a... Então, vamos fazer prece, mas pedir comedidamente coisas que nós precisamos, mas acima de tudo entender a responsabilidade que nós temos na vida que levamos e fazer com que os nossos pedidos possam ser verdadeiramente aceitos por Deus. E sem me esquecer que na nossa evolução no mundo, nós podemos muitas vezes pedir coisas que pensamos que podem ser importantes para nós e que na verdade nem são. Mas aí, por graça e obra de bons espíritos que nos conhecem e sabem melhor que nós, esse pedido não é aceito. Então, vamos seguir fazendo isso. O Kardec pergunta assim lá para os espíritos, mas esse pessoal aí que ora um monte, mas é mau caráter, mentiroso, coisa e tal. Eles não estão preparados, eles estão transformando isso em negócio. Mas um dia chega, todo mundo vai chegar lá, né? Vai entender. E eu posso pedir perdão das minhas faltas? Pois é, eu vou dizer para vocês que vocês não estão enganados, viu? Os espíritos aqui não facilitam, não. Eu falo assim, pode pedir perdão na falta, mas para ter perdão tem que mudar de conduta. Aí quando a gente muda de conduta, já nem precisa pedir perdão, não é? Não pensa assim, não fala, poxa, não, você vai. Então você vai trabalhar o seu coração, a sua mente, vai entender, fala, bom, vou ter que mudar de conduta, não adianta ficar pedindo perdão, porque eles não vão me perdoar. Tenta falar, nunca mais eu vou encher a cara, não vou dirigir bêbado, não vou fazer isso, não vou brigar, não vou xingar meu pai, minha mãe, minha namorada, mulher, filho. Não adianta. Ah, é? Então tá bom. Passado um tempo, faz de novo, então não tem perdão. É preciso realmente mudar a conduta. Isso nós temos um aprendizado do bom caráter, temos aí como chegar lá, né? E a gente pode orar pelos outros utilmente, conforme pergunta Kardec, interceder em outras pessoas? Podemos. Né? Também vai depender da circunstância do caso, mas é importante, até porque segundo nos explica os Espíritos,
Quem recebe esse eflúvio, essa ideia, essa energia, essa manifestação de apreço, de carinho, faz um bem para quem recebe, inclusive os porcos, né? Aqueles que já estão assim no nosso corpo físico, e eles recebem a vibração e ficam satisfeitos por terem sido lembrados. E essa manifestação tem no livro até do Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, o bem-estar que eles lá, no Vale do Suicida, sentiam, porque havia um grupo que às tantas horas do dia fazia prece por eles. E aquilo dava um choquezinho para a alegria, assim. Era momentâneo, era pouco, porque eles estavam numa situação bem complicada. Mas o bem que ele fazia, eles não se esqueceram daquilo. Isso começa a estimular, né? Assim como um buraquinho, às vezes numa represa pode acabar abrindo e rompendo todo o dia. Essas coisas pouquinho vão somando, e a pessoa vai aquilatando tudo, vai somando aquilo e vai ficando melhor estruturado. Então não podemos achar que o pouco que a gente faz não tem significado. Tem até aquela historiazinha assim, bem simpática, né, do fogo na floresta, que vocês conhecem, né? Isso é palestra motivacional, né? E lá começou a pegar fogo, o beija-flor foi lá, pegou umas gotinhas d'água e foi apagar, né? Eu falei, mas o que é isso, cara? Você, com essa gotinha, você vai apagar? Eu falei, estou fazendo a minha parte. Né? Vocês façam de vocês. Isso. É que a gente não sabe, e até a Madre Teresa uma vez falou assim, eu sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas se essa gota, o oceano seria menor. Olha aqui. Esse mas é mesmo. E aquele grão de areia, né? Somado a tantos, forma tudo. Então nós precisamos entender que pouco com Deus é muito, como diz o povo. Isso eu vi uma vez um trabalhador rural, quando eu era juiz do trabalho, ele fez um acordo que eu achei que era pouco, sabe? O meu padrão de vida era diferente dele. E eu falei, o senhor está satisfeito com isso? Não, doutor, pouco com Deus é muito. Eu não consegui chegar no seu nível ainda. Mas eu chego lá, ainda vou ser humilde. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Pelos outros. Vocês lembram que a mãe do André Luiz intercedeu por ele? Mas vocês perceberam que também não foi assim, só porque eu cheguei lá e falei, Clarence, vai lá dar uma mão para o André? Foi preciso que o André Luiz desmontasse, né? Vencesse a soberba, o orgulho, aquela coisa, e caísse, lançasse o rosto no barro frio da terra, chorasse compulsivamente, reconhecesse o pouco que era, para que ele pudesse, então, e ele fala assim, ajoelhado como uma criança de composta pedindo a Deus proteção. A hora que ele conseguiu romper todos esses liames da vida material perdida que ele teve, Clarence falou, oi? Deus não esquece. Então, a intercessão é importante, né? Ele até mostra, fala, estamos interessados, né? Vamos fazer uma corrente de orações, não temos grupos que fazem isso, né? Então, e a gente sabe, por exemplo, que mãe é uma reza boa, né? Pediu a mãe, pá, fez oração. E tem pessoas que, você não faz uma prece para mim, você que vive nesse negócio aí, que você mexe com essas coisas, né? Você sabe rezar, você não faz uma prece para mim. Fazendo essa prece, claro, né? Porque você acredita que essa pessoa tem uma boa estrutura, uma boa, está ligado com um plano espiritual para ajudar. Então é por isso que a gente vai fazer as nossas preces. E aqui uma pergunta que vocês já sabem, a resposta é, a prece pode mudar a natureza das provas? Eu faço assim para colocar, porque depois que eu sei as coisas não sabem. Brincadeira. Olha, regra geral, as leis de Deus são imutáveis, né? Então, não se mexe. O que nós sofremos na Terra, parte disso é elaborado no plano espiritual. Então, até a gente faz um tipo oriental, chama de karma, né? A maioria dos nossos problemas são criações desta vida. Eu ouvi uma vez falar, eu não li, não posso afirmar,
Joana de Anjos teria dito que 80% das nossas dores e sofrimentos são criadas nesta vida, 20% que vem de lá. Algumas coisas não podem ser modificadas. Mas se nós lermos, por exemplo, Remuneração Espiritual do Emmanuel, ele começa falando do trabalho do operário, que é aquele trabalho que é o primeiro que merece a remuneração, que o trabalho tem tantas qualidades, dignidade, bem-estar, sociabilidade, segurança, e vai por aí afora que todo mundo sabe, né? Que quanto é bom trabalhar, né? Bom, talvez tenha o salário. Mas então, ele fala assim, mas há um momento que o trabalho deixa de ser esse trabalho para ser um trabalho oferta, um trabalho de doação, um trabalho de amor. Nesse momento, é um outro nível de relação, outro nível. Aí ele fala, nesse caso, a pena que estava, a sentença que estava escrita para ser executada poderá ser reduzida ou até suprimida. Então, não afetando as leis de Deus, a gente pode, pelo amor, conquistar o que teria que conquistar pela dor. É por isso que fica essa conversa de amor e dor aqui no Espiritismo, né? E vocês conhecem aquela história que eu já contei aqui, que todo mundo já contou, que é daquele cidadão que era um carrasco, né, que amputava a mão de ladrões e acabou gostando disso e tal. No fim, quando ele morreu, ele ficou incomodado, o remorso lá, a gente morre, fica cheio de dedo, cheio de pudor. Aí então ele falou, não, eu quero voltar, eu quero ser amputado também para ver como é que é, né, porque é isso que eu fiz, porque eu quero sentir essa dor e sofrimento também. Ah, tudo bem, meu filho, vai com Deus, vai chegar lá no andar de pau, você vai ser amputado, né? Aí foi, veio aqui. Só que ele, família boa, ele bom também, né? Começou a trabalhar desde cedo, fazendo sopa, caridade, atendendo, um cara bacana. Aí os caras, quando vieram aqui para cortar, quem já conhece, faz de conta que não conhece, não fica sem graça. Fala, o rapaz está trabalhando bem, cara, vamos cortar o braço dele, como é que ele vai ficar mexendo nessa sopa, cortando aquele legume, aquela carne, lá entregando as coisas? Não, vamos dar um tempo para ele, vamos. Até que foi assim, até que um dia chegou, e aí ele está lá trabalhando, lá, cortando os legumes e tal, pega, pá, cortou o dedo, um pedaço do dedo, tá pronto, amputou um pedacinho do dedo, substituiu o braço que ele ia perder. Ou seja, houve uma redução da penalidade, porque ele conquistou com amor, né, com esse trabalho todo que ele fez, essa entrega, essa dedicação, isso que a gente chama de amor incondicional, que é um negócio bonito de falar, mas difícil de acontecer, né? Então, nós podemos interceder sim. Aqui tem umas, né, alguns que falam que não adianta rezar por mortos, porque o Evangelho não previu isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Podemos rezar pelos vivos, como podemos rezar pelos mortos, até porque os mortos não são mortos. Nós sabemos isso. E eles recebem as nossas mensagens, nossas energias, nossa vibração, nosso carinho, né? E até as nossas maldades também, eles sabem o que está acontecendo. Então, por isso que é bom a gente ter uma relação amistosa com esse pessoal do porque eles leem o nosso pensamento, que já falamos aqui, né? É uma pintura, né, que eles interpretam, aquilo flutua pelo fluido espiritual, por exemplo, quando cai, bate, encontra, e eles ficam sabendo tudo o que está acontecendo. Então, nós vamos para lá também, vocês sabem, né? Melhor que a gente for para lá, não tem esse negócio de enganar ninguém, é cabeça com cabeça, é telepatia. Fala, esse cara aí, nossa, fazia palestra lá, olha só que cara, isso aqui dentro. Eu falo, cara aí, eu não estou tentando melhorar, né? Deve ser. Vocês vão encontrar na internet, tem lá um YouTube, o Espírita no Umbral. Não sei se vocês já viram. O cara era o Borogodó lá, que não entendeu o pessoal aí. Chegou lá, quando ele viu, ele estava no umbral. Falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um cara, eu sou um palestrante espírita. Eu trabalho no grupo, eu faço passo, eu faço grupo, está tendo, não sei. Aí tinha um espírito mal lá, incomodando ele. Não, sem nada, você é orgulhoso, cheio de coisa, fazendo o que você queria. Você queria aplauso, você queria isso, você queria... Tá bom, até que resolveu que ele ia subir. Tá bom, venceu, vamos subir. Olha que ele está subindo assim, de repente ele cai de novo. Peraí, mas ele tentou subir, o que ele está fazendo?
Meu filho, o orgulho tomou conta de novo. Você faltou melhor que aqueles caras lá, estou sorrindo. Aí, na hora que ele percebeu como é que era a coisa, eu falei, deixa eu virar bom, porque aí ele conseguiu. Aí aquele espírito sacana, aquele chato, feio, negão, coisa tenebrosa para ele, era o protetor dele. Estava só fazendo o tipo para ensinar ele como é que era a coisa. Então a gente, vamos tomar cuidado, né? Porque do outro lado a coisa pode pegar a gente. Mas eu me lembro uma vez que o Edivaldo falou assim, se a coisa for dura, beba o cálice até a última gota, não se importa, um dia sara. Né? O Chico Xavier também falava, todo dia passa, então vai passar. Até essa palestra passou, gente, olha. Graças a Deus, obrigado a vocês pela atenção, carinho, né? Que Jesus nos abençoe, com vocês vão aprender. Acima de tudo, como eu gosto de falar sempre, que nos ensine a praticar. É o que Deus há de permitir a todos nós. Muito obrigado. Façam todos uma boa semana. Obrigado, Lourdes, mais uma vez.